Então, agora, para a gente aplicar, projetar um sedimentador, a gente vai ver como é que funciona o método de Kinch. E para isso, a gente vai precisar utilizar alguma planilha, algum software de planilha, como, por exemplo, Excel, que vai ser o que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Então, uma das maneiras que a gente vai fazer é transformar dados experimentais para poder estimar pela vazão que a gente tem, e a velocidade aqui de decantação de um sistema, a área de decantação que a gente vai ter no nosso sedimentador. Então, a área que a gente precisa que esse sedimentador tenha para poder realizar essa sedimentação. Esse sistema ele é realizado, por exemplo, com provetas no laboratório. Então, aqui a gente tem a ilustração. Então, por exemplo, aqui é um tempo inicial, ou seja, aqui tem 3 soluções diferentes, com coagulantes diferentes, cada um deles. E a gente vai ver aqui como é que se comporta a nossa altura de material sedimentado aqui, conforme passa o tempo. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, para o tempo de 120 minutos. Aqui, a gente tem essa altura para a minha primeira proveta. Aí, para as outras provetas, cada uma delas vai ter a sua altura. Aqui a gente vê no final de 24 horas, que essa última aqui ficou um pouquinho mais turva, mas que as 3 conseguiram decantar bem. Isso aqui é uma solução de carbonato de cálcio com água. Aqui no tempo inicial a gente tem uma altura maior, conforme o carbonato de cálcio vai descendo, essa altura vai diminuindo. Então, a gente vai precisar traçar um gráfico com esses dados para poder avaliar quão rápido ou quão lentamente está diminuindo essa altura. Então, quanto está decantando aqui, compactando o meu sistema, meu material. O método de Kinch, ele vai estar avaliando exatamente essa curva. Então, ela tem uma curva aqui ó, com tempo e a altura, então a altura inicial do meu projeto, e aí essa altura vai diminuindo. Então, no começo a gente tem aqui uma região toda, uma solução toda misturada, e aí conforme o nosso tempo vai passando, a gente vai criando aqui uma região em que a gente tem a formação de sedimento. E a gente tem essa zona em que o nosso sistema está baixando. Existem algumas soluções que são boas de visualizar, como aquela anterior, que ela vai formando uma linha e a gente consegue estimar qual que é essa altura aqui, ó, sem que tenha essa divisão tão nítida dentro do nosso sistema. Por exemplo, o carbonato de cálcio é bom de a gente estar visualizando isso, por exemplo, em laboratório. Essa região aqui ó, de material de sedimentado é o que vai estar variando. E essa altura aqui ó, ela vai diminuindo. Então, se a gente verifica aqui, ela vai diminuindo até que vai chegar num ponto que ela não vai descer mais, porque aí todo o sólido já decantou, já sedimentou. Então, a gente vai pegar essa nossa curva e vai avaliar ela para ver como é que a gente faz os cálculos para determinar uma área para esse tipo de sedimentação a partir desses dados experimentais. O método de Kinch, ele tem essa equação aqui que vai estar relacionando a área com os dados que a gente tem. Então, a gente tem aqui uns índices que a gente precisa avaliar primeiro. Então, o A seria da alimentação, ou seja, do começo. Então, aí a gente tem a fração volumétrica inicial e a vazão de alimentação para o nosso sistema. O L, ele quer dizer que é a lama, ou seja, é o final, o quanto que eu preciso no final do meu sistema. E o I são os pontos que a gente vai estar tomando experimentalmente. Então, para o tempo 1, eu tenho 1, para o tempo 2, 3, 4, cada ponto cada tempo vai me gerar um ponto de altura aí, para a gente poder estar avaliando. Além disso, a gente vai precisar também da densidade, da massa específica do fluido e do sólido, e a concentração que a gente vai ter neles, para poder calcular esses parâmetros aqui de fração volumétrica. Essa equação aqui a gente vai estar levando lá para frente. Então, as frações volumétricas, elas nada mais são do que a concentração do nosso de concentração de sólido para cada um dos pontos, então para o ponto A ou para o ponto L, dividido pela densidade do nosso sólido, para a massa específica do sólido. Então, a gente consegue calcular o EPA e o EPL. O EPI aqui, a fração volumétrica no ponto, ela vai depender do valor da altura que a gente tem naquele ponto. Então, é aqui que entra os dados experimentais que a gente vai estar utilizando. Então, conforme a gente vai medindo essa altura diminuir, a gente vai ter essa variação aqui na fração volumétrica do meu ponto. Então, em resumo, o nosso método de Kinch vai utilizar-se de dados experimentais, por exemplo, de proveta, medindo aí a altura e o tempo em que esse meu sistema vai estar sedimentando,
Por meio das equações que a gente acabou de ver, a gente vai determinar a área do sedimentador e o diâmetro do sedimentador. Então, a partir de agora, a gente vai olhar um exemplo para poder ver como que isso vai ser calculado. O exemplo que a gente vai estar utilizando está aqui. Então, ele está fornecendo para a gente aqui alguns dados experimentais. Então, para o tempo 0, por exemplo, a gente tem 40 centímetros. Vários tempos, tempo 5 minutos, 10, 15. Então, de 5 em 5 minutos foi medido a altura de material sedimentado. A gente tem os dados aqui de concentração inicial e a concentração que eu quero chegar no final, a vazão do meu sedimentador e as densidades do sólido e do fluido do meu sistema aqui, da solução. Então, está pedindo para calcular a área e o diâmetro do sedimentador. Para isso, a gente vai estar utilizando aí o software gráfico, no caso aqui o Excel. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês o procedimento no Excel, porque é mais tranquilo de estar trabalhando com um gráfico dentro dele. Então, quem tiver a oportunidade de fazer aí no Excel, já pode puxar e ir fazendo junto. Então, aqui, gente, a gente tem o nosso cálculo do método de Quint. Então, a gente vai fazer uma aproximação para poder calcular esse aqui. Aqui são os dados que foram fornecidos no exercício. E aqui são os cálculos que a gente vai ter que estar realizando. Então, no início aqui, o que a gente vai fazer já é calcular o EPA e o EPL. Lembrando que A é sempre da alimentação e L é da lama, ou seja, do final que a gente quer no nosso sistema. Utilizando aqui a equação 2, a gente sabe que a gente tem a concentração inicial da minha suspensão e a gente tem a densidade do sólido. Então, eu já consigo calcular aqui qual que é a minha EPA. Então, mantendo aqui com 4 casas para ficar bonitinho. Como os dois têm a mesma unidade, aqui gramas por centímetro cúbico, esse parâmetro é um adimensional. E aí, pela equação 3 aqui, a gente tem o cálculo do EPL, que seria CSL sobre o rodo sólido, ou seja, a concentração de lama que eu quero no final, sobre a densidade do sólido, massa específica do sólido. Então, dividindo aqui os dois, consigo obter também o meu valor de EPL. Esses dois valores eles são necessários para a gente estar utilizando aqui nas outras equações, então a gente já mantém eles aqui. Agora, outra coisa que a gente precisa definir aqui é nossa altura de alimentação. Então, ela sai dos próprios dados que a gente tem, porque é a altura que a gente tem no tempo inicial aqui, ó. Então, a primeira altura que a gente vai ter é o Z igual a 40. Nesse caso, centímetros. Então, nossa proveta inicia com 40 centímetros de altura de material. Aí, agora, o que a gente precisa é calcular essas duas colunas aqui. Elas vão sair de um gráfico. Aí, esse gráfico, a gente vai vir aqui em inserir, vai clicar nesse botãozinho de inserir dispersão XY. Então, a gente vai vir aqui com o botão direito nesse quadradinho que abriu e vai selecionar dados. Se já tiver alguma série aqui, vocês podem selecionar ela e colocar em remover para ficar com uma série só que a gente vai criar agora. Então, essa série, ela vai ser, aqui a gente pode nomear como vocês quiserem. No valor de X, a gente vai ter o tempo, no caso aqui, em minutos. Já no valor de Y, a gente vai selecionar aqui a altura. Então, o valor de X é essa coluna aqui, o valor de Y é essa coluna. Para selecionar ela, é só apertar nessa flechinha aqui. Dá um OK, o gráfico vai ter que ter essa cara aqui. Então, já está com o nome aqui, então a gente vai adicionar o título dos eixos para ficar organizado. Então, aqui embaixo a gente tem o tempo em minutos. E aqui do lado esquerdo, a gente tem a altura, vamos só colocar Z, em centímetros, certo? Então, esse aqui é o nosso gráfico e a gente vai trabalhar com ele agora. Então, nesse método, o que a gente precisa são várias retas tangentes aos pontos que a gente tem aqui, que a gente vai fazer a nossa curva. Então, tangente a esse ponto, tangente a esse ponto, e aí ela vai mudando de inclinação. Para a gente poder estar aproximando, então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma reta entre esses dois primeiros pontos, depois uma reta entre esses dois segundos pontos, e assim por diante, até o final. Então, a maneira mais tranquila de a gente fazer isso é tentar fazer manualmente. Então, a gente vai clicar com o botão direito, vai em selecionar dados, e vai adicionar uma nova série. Então, essa daqui vai ser a minha reta. Ok? Nomeia como vocês quiserem. Aí, os valores de X,
vão ser ainda tempo, mas vão ser só esses dois primeiros pontos, que é onde a gente está querendo fazer a nossa reta. Os valores de y vão ser altura também, mas só esses dois primeiros pontos também. Então, vocês podem ver que vai aparecer uma nova série ali vermelhinha nesses dois primeiros pontos. Então, ok, beleza. Agora, o que eu preciso aqui, ó, é adicionar uma linha de tendência linear para esses dois pontos só. Então, não quero em todos eles, quero só nesses dois primeiros pontos. Aqui a gente vai pedir para exibir a equação do gráfico. O valor de R não precisa, porque já vai ser sempre 1, porque a gente está selecionando dois pontos. Então, a gente quer essa equação aqui, ó, esses valores que vão estar no nosso sistema que a gente vai precisar utilizar. Então, deixando só maior aqui. Então, deixar um tamanho grande para a gente poder ver. Esses valores a gente vai estar utilizando agora para poder determinar essas duas colunas. Então, o valor do coeficiente angular e linear dessa minha reta aqui. Então, aí com esse gráfico que a gente tem com esses dois coeficientes, o primeiro valor que a gente tira é o nosso ZI, que tem que bater com esse nosso ponto inicial também aqui. O segundo valor é o módulo do coeficiente angular, ou seja, 1,44. Esse primeiro ponto que a gente tem aqui, ele não tem referência com nada anterior, então a gente vai utilizar esse sistema para os dois primeiros pontos. A partir de agora, a gente vai trabalhar com essa nossa reta e vai mexer ela para poder achar os outros valores manualmente também. Eu deixei aqui o marcador um pouquinho maior para ficar mais fácil de selecionar. Mas quando você clica nos dados e não na reta, ele vai selecionar aqui, ó. Ele vai aparecer essas duas caixinhas que mostram quais são os dados que a gente está trabalhando. Eu só vou movimentar essa minha caixinha para baixo. Então, vou descer 1, não vou descer 2. Vou descer 1 e a gente vai ter um novo valor aqui, ó, tanto de Z quanto de QI aqui, que é o coeficiente angular da reta. Então, o QI vai ser 1,46 e aqui o nosso Z vai ser 40,1. Beleza. E aí, agora, para os próximos pontos, eu vou fazendo a mesma coisa. Seleciono aqui, desço um valor. Opa. Novamente aqui, desce um valor. Vou ter uma nova equação. Agora, vou ter aqui 1,34 e aqui 38,9. E aí, vou fazendo isso para todos os pontos que eu tenho aqui. Descendo mais uma vez, vou ter aqui 0,92 e aqui 32,6. Próximo ponto nosso, desce de novo mais um, a gente vai ter aqui 26,2 e 0,6. Mais uma vez, relaciona com o próximo. Vamos ter aqui 24,2, 0,52. Próximo ponto de novo, descendo aqui de novo, seleciona não a nossa linha de tendência, mas os nossos dados, desce, vai aparecer aqui 20,6, 0,4. Próximo ponto. Vamos ter aqui 16,4 e 0,28. E o último, a nossa última dupla de pontos aqui, vai ser 14,8 e 0,24. Então, a cada dois pontos, a gente tirou essa retinha e foi tirando esses valores aqui manualmente para poder trabalhar neles agora. Agora, a gente vai estar preenchendo essa coluna aqui. Para isso, a gente vai precisar dessa equação 1 aqui, ó, deixando ela um pouquinho maior para a gente. Aqui. A gente vai ver que a gente precisa do valor de EPA, que a gente já tem aqui, ZA, que a gente também já separou aqui, e ZI, que cada um dos nossos pontos vai ter. Então, para calcular esse meu EPI, eu vou pegar o EPA, se eu quiser fixar a célula, aperta F4, vezes ZA, F4 de novo, porque esses valores são constantes da alimentação, eles não vão mandar, e vai dividir pelo ZI. O ZI é 1 para cada ponto, então não tem F4 aqui.
Achou aqui o valor de EPI. Puxa com a flechinha para baixo, a gente vai achar todos os valores nossos aqui. Então, a gente já tem o valor de EPI para cada um dos pontos que a gente tinha anteriormente. Vamos calcular agora a área para cada um deles. Então, a área vai sair dessa equação grande aqui, ó. Certo? Então, a gente tem todas essas informações, porque a gente tem o QI aqui nessa coluna que vai variar, o QA, que está aqui, que a gente já converteu para a unidade que a gente precisa, o EPA também é um valor conhecido, EPI vai mudar conforme muda, aqui é meu ponto, e EPL é um valor fixo também. Então, todos os valores que forem fixos na nossa equação, a gente vai fixar. Os outros valores, a gente vai manter para o ponto que a gente tem ali. Então, esse primeiro termo aqui, vamos separar com parênteses. Então, a gente vai ter aqui o QA fixo, vezes o EPA também fixo, dividido pelo QI, que não é fixo, é para cada um dos pontos. Esse primeiro termo aqui nosso, fecha o parênteses para separar isso aqui, vai multiplicar essas duas frações. Então, a primeira fração é 1 dividido pelo EPI, que é esse valor que está ali. Se está ruim de selecionar, coloca no de baixo e aperta no teclado para subir. Então, F11 aqui no nosso caso, menos 1 dividido por EPL. Esse aqui também tem que fixar, não pode esquecer, porque senão vai dar errado os dados de vocês aí. Só vão ficar sem fixar os valores que tem I, porque ele muda conforme a gente desce aqui, quer dizer que é para cada uma das linhas. Fechou os segundos parênteses aqui, a gente tem uma área em centímetro quadrado do nosso sedimentador. Aí, o que eu vou fazer agora é trabalhar com unidade e definir um diâmetro para esse meu sedimentador. Então, aqui eu adicionei uma coluna para a gente transformar para metro quadrado para ficar mais fácil da gente visualizar, porque centímetro quadrado dá um número bem grande para a gente poder estar verificando. Então, para eu dividir, para eu converter centímetros para metros, eu vou dividir por 100. Como a gente está com metros quadrados, divide por 100 ao quadrado. Então, eu tenho aqui que a minha área vai ser esses valores que eu tenho aqui, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou achar o diâmetro do meu sedimentador para ficar ainda mais fácil da gente conseguir visualizar. Se eu considerar que é uma área circular, eu sei que a área é πd ao quadrado sobre 4. Então, para achar o diâmetro, eu vou isolar ele aqui na equação. Então, só jogando 4 multiplicando π dividindo, a gente vai sobrar d ao quadrado. Então, precisa tirar a raiz desse sistema aqui. Então, para eu achar o meu diâmetro, o que eu vou fazer? Vou pegar a área vezes 4 dividido pelo π. O π no Excel é só vocês escreverem π, assim. Selecionar ele aqui, que ele vai aparecer aí para vocês e vai elevar na 0,5 para tirar a raiz. Então, esse aqui é o meu diâmetro. Vocês vão ver que aqui o meu já está automático. O que ele fez? Ele selecionou o maior valor aqui. Esse maior valor é o que vocês precisam ter no sistema de vocês para poder fazer essa sedimentação. Então, o maior valor que a gente tiver aqui de diâmetro, consequência aqui também de área, vai ser o valor que vocês precisam adotar para o sedimentador. Então, o nosso sedimentador, para esse caso, para essa vazão que ele está operando aqui, ele precisa ter aí pelo menos 5,63 metros. Então, em resumo, a gente tem aqui a nossa tabela que a gente obteve, com os dados que foram fornecidos e os dados que a gente tirou do gráfico e os cálculos, resultando então aí numa área de 25,17 metros quadrados e um diâmetro de 5,66 metros. Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, é só entrar em contato e até mais!